A gente é o Eduardo Cury. Oi, Eduardo, bom dia. A cara dele, o é sorriso, a felicidade plena. O cara quando é pleno, né? Quando tá com a vida ganha, é outro nível, né? Dele, né? Mas é verdade, olha o charme do cara, meu. Olha lá. O cara comandou São José dos Campos, nosso deputado federal. Você imagina o tamanho desse cara que a gente vai conversar agora. Tem que pegar uma escada pra chegar na altura dele. Grande Eduardo Cury. Bem-vindo aqui, meu irmãozinho. É por isso que você tá falando, né? Bem-vindo aqui, irmãozinho. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Felipe. Bom dia. Tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui de novo. Maravilha. Você está em Brasília, é isso ou não? Você está em São José? Ou em São Paulo? Estou em Brasília. Está em Brasília. Estou em Brasília. Eu trabalho em Brasília. Eu trabalho aqui na liderança da oposição do Senado, no Senado Federal. Tá. É o Observatório da Oposição, né, assim intitulado. No início estava dizendo que o pessoal denominava como gabinete, né, da oposição, mas é um núcleo importante. Isso na verdade existe fora do país, a gente já falou isso aqui em outra oportunidade, e foi instituído, né, teve essa ideia o senador Rogério Marinho, né, que é líder da oposição no Senado, e convidou o Cury para, na verdade, coordenar uma equipe que faz um trabalho extraordinário. A gente recebe aqui de forma, acho que, não sei se é quinzenal ou semanal, né? Semanal, né? A gente recebe aqui sempre esse relatório que é feito, né, do Observatório da Oposição, que nada mais que isso. É uma equipe que está ali pronta para observar as ações do governo, as atitudes do atual governo. E eu acho que esse observatório deve ficar, viu, Cury? Não, ele foi instituído agora, não é uma novidade no país, no nosso parlamento, mas eu acho que ele deve perdurar, viu? Assim que se sair o PT do executivo, entrar um outro partido, eu acho muito bacana essa ideia, essa observação de levar para a população, porque nós, população, a imprensa acompanha um pouquinho mais, mas o grande massa não tem tempo de minuciar todas as notícias e todas as ações do governo. Apesar que as pessoas estão mais envolvidas com a política, mas é exatamente isso, não é? Exato. A ideia é um trabalho perene, e isso tem em países do primeiro mundo, no Reino Unido, né? O nome lá, você falou muito bem, Carol, é Shadow Cabinet, que a palavra significa tradução, gabinete sombra. Mas aí no começo do ano, por coincidência, que não foi má fé, foi coincidência, o deputado Kim Kataguiri e o deputado Deltan criaram também um Shadow Gabinete, um gabinete sombra na Câmara, né? Sem saber que a gente estava criando aqui também. E nós resolvemos trocar o nome para o Observatório. Aí, infelizmente, depois o Deltan foi cassado e o trabalho deles acabou não indo para frente. Mas acho que não acabou não vingando. Mas a gente trocou o nome para Observatório, e a ideia é que ele fique perene, ou seja, qualquer que seja o governo, a oposição tenha um observatório. Por isso que eu priorizei as contratações de pessoas, servidores de carreira, porque eles podem continuar independente de quem seja o governo. Muito bacana, muito técnica essa sua atuação, né? Já deixar bem claro isso. São servidores de carreira que trabalham nesse observatório e fazem um compilado mesmo, né, Cury? Exemplo, né? Essa semana vocês trouxeram a questão da interferência do PT na Petrobras, que abre uma nova crise, um prejuízo bilionário também para a estatal e, claro, para os cofres públicos do nosso país. Vocês trataram também sobre as manifestações contrárias de senadores da oposição dentro, né, dos temas políticos, e também sobre a redução e bloqueio de verbas da CAPES, que é o nosso Instituto de Investimento para Pesquisas, né, que prejudica essa área mais uma vez no Brasil, um tema bastante criticado na campanha pelo atual presidente Lula, desse desmonte, né, da ciência, da educação, mas a gente não vê uma política em cima para que isso seja reconstruído de fato, né? Então, são alguns temas que vocês trouxeram essa semana, né? Exato, o nosso papel é apontar as inconsistências do discurso e da prática. Em relação à ciência e tecnologia, falou que ia defender ciência e tecnologia, e quando tem que cortar, ele não corta dinheiro do orçamento secreto, ele cortou da ciência e tecnologia. Falam que um governo que vai priorizar as mulheres, e já os 3 primeiros ministros que eles demitiram já em 6 meses, em 7 meses, são mulheres, né? Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E o nosso papel da oposição é apontar essa inconsistência.
E eu queria até destacar, junto com essa última informação que você trouxe, a questão das mulheres, foi trocado a presidência da Caixa Econômica Federal, a mulher que estava no cargo, ela foi comunicada que ela precisaria dar espaço para o indicado do Centrão, que foi colocado no cargo já de presidente da Caixa Econômica Federal, para acomodar os cargos que estavam sendo disputados e trocados em relação a apoio a pautas do governo no Congresso, né? Isso já foi feito ontem e também reafirmando essa atitude do atual governo Lula, né? Independente da competência ou não, né? Primeiro que essa presidente da Caixa que saiu também, independente, uma questão mulher, né? Que o governo fala uma coisa e aplica outra. Mas fala, mas ele é o Centrão que está pedindo. Não, ele podia tirar os ministros homens do PT, tem 15 ministros homens do PT. Não, ele não tira, ou seja, então não é a questão de que os outros não estão privilegiando as mulheres, o próprio PT não está privilegiando as mulheres. O segundo ponto, essa presidente da Caixa, ela tinha mais uma postura de sindicalista do que de presidente da Caixa, né? Ela tinha uma ação mais de militante política do que presidente da Caixa, e na verdade os dias dela, o próprio governo já não estava contente com o trabalho dela. Aí depois, com esse último caso aí que eles contrataram uma apresentação cultural que na verdade apresentava um quadro jogando o presidente da Câmara e uma senadora dentro do lixo, né? Com todo respeito, é de uma burrice extrema, né? Ou seja, gastar dinheiro público na verdade para atacar alguém que você te fiscaliza, né? Mesmo que você discorde, é uma grande burrice isso, né? Eu queria perguntar pro Cury, hoje como que ele vê formatada a oposição no governo, se fechada a um determinado partido, no caso o Partido Liberal, ou se outros partidos estão fortes na questão de oposição, de questionamentos ao governo. Eu não entro aqui na questão de embates, porque isso não leva ninguém a nada e a gente só perde tempo. A gente viu isso aí nas últimas CPIs. Embate, briga, acusação, dedo na cara, não melhorou nada, né? Agora, o embate, os questionamentos, isso sim mexe, isso pode ser importante. E esse é o papel da oposição, né? Fiscalizar e questionar. Se além do PL tem algum outro partido forte, assim, bem embasado, com proposituras também, e se tem algum nome político, algum agente político que a gente pode até destacar, algum nome que esteja surgindo, porque tudo bem, 10 meses de governo é recente, mas às vezes alguém vai começando a despontar nesse sentido. Olha, Felipe, primeiro respondendo a sua primeira pergunta, você tem 4 partidos que não fazem parte do governo e não querem participar. É o PL, que é o maior partido, tem 100 deputados, 99 deputados, o PSDB não tem ministérios, o Podemos e o Partido Novo, que é pequenininho, você tem 3 deputados, mas também não participa do governo. Nesse momento, você tem o Cidadania, que não participava do governo, está nesse momento em transição, foi trocada a direção do Cidadania, a nova direção defende uma aproximação com o governo, mas também é um partido do tamanho não é um partido, eu acho que se não me engano são 5 deputados, né? É um partido, os 5 deputados são muito bons, mas na verdade a direção foi trocada. Então, hoje a cotação do dia é essa. Sobre o surgimento de lideranças, né? No Senado a oposição é um pouco mais forte. Ontem mesmo a oposição teve uma grande vitória, o governo na sua arrogância perdeu uma votação importante para ele. Ele tentou indicar o defensor público-chefe, né? O chefe da Defensoria Pública da União, e o nome dele foi rejeitado por 38 votos a 35. A oposição juntou 38 votos, né? Quase a metade do Senado. Isso foi um recado claro que o governo não tem essa maioria tão grande assim que ele imagina ter. Sobre grandes nomes, Felipe, ainda eu acho muito cedo, né? Você tem surgindo aí, eu estou falando fora do âmbito do governo, né? Logicamente, né? Dado que o presidente Bolsonaro está inviabilizado legalmente, né? Porque ele está inabilitado pela Justiça Eleitoral, você tem, obviamente, na minha opinião, aí na fila, o governador de São Paulo, né? O Tarcísio Gomes de Freitas. Você tem outros governadores, o governador, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que vai terminar o mandato dele daqui a 3 anos, vai estar apto a livre para isso. Você tem também governadores já estão em reeleição também, governador bem avaliado em seus estados, como o Caiado em Goiás, o Ratinho no Paraná, e você tem esses nomes
que não estão apoiando o governo, em que pese o Ratinho Júnior, né? O partido dele está no governo, né? Eles vão ter que resolver isso, né? O partido dele tem 3 ministros no governo, mas eles vão ter que tomar uma decisão, ainda tem 3 anos, porque foi citado que ele é candidato a presidente, mas vai ter que resolver, né? Porque, como eu disse, eles estão participando do governo e não tem como ser candidato do governo do Lula, né? Porque o Lula vai ser candidato à reeleição, vai indicar alguém. Então, mas esses são os nomes que estão sendo citados, mas ainda não é o suficiente, na minha opinião, para você ter um quadro claro em relação a daqui a 3 anos. Mas você acha que, e é na sua análise, a partir do momento que um partido entra com algum ministério, por exemplo, a gente tem essa questão do Cidadania, teve a questão do Republicanos também recentemente, a partir desse momento ele passa automaticamente a fazer parte da base do governo ou ainda tem um tempo de negociação, de rearranjos? Porque até chegar na ponta final tem muito discurso ainda, né? Por exemplo, o Republicanos foi contrário à eleição do presidente Lula, mas entrou no governo com o ministério, mas aqui na ponta final ainda não chegou talvez essa mensagem. Então, a partir de que momento isso a gente pode considerar um partido que teoricamente é de centro ou que mesmo pode ser de oposição e fazer uma outra curva, mas ele se tornar base do governo? Tem um tempo de maturação isso ou não? É automático? No outro dia, bom, já somos situação, vamos votar, porque não é fácil. A articulação política não é assim, né? Não é de um dia para outro, não é num jantar. Exato. Você acertou na mosca. Não é nenhuma das duas coisas. Nem automático, o fato de ter um ministro, a bancada não vota com o governo 100%, né? E nem vai votar. O que acabou acontecendo é que esses ministros representam alguns deputados, alguns senadores. É igual republicano, então, vamos pegar... né? Exatamente. Então, ele atende aquele grupo pequeno. Os outros não se sentem contemplados. Então, esses acabam, na verdade, votando contra, a partir daquele momento, até pior. Eles passam a votar contra porque de raiva, porque o grupo dele dentro do parlamento não foi contemplado. Do exemplo que aconteceu ontem para vocês, um caso bastante interessante e clássico aí. A cotada para a indicação do Centrão para a Caixa Econômica Federal era a ex-deputada Margarete Coelho, que não foi reeleita, muito qualificada até por sinal, sabe? E ela foi indicada, porque o PT tinha dito o seguinte: não, olha, nós vamos tirar, mas tem que ser uma mulher e tal, para não ficar feio pra gente e tal, né? Aí estava ventilando o nome da Margarete Coelho, do PP, a indicação seria do PP, do Partido Progressista. Mas acontece que a Margarete Coelho é do Piauí, ligada ao presidente do partido, Ciro Nogueira, né? E quem na verdade queria fazer a indicação era o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então ele não queria a Margarete Coelho, indicou um homem que é ligado a ele. Está entendendo que mesmo dentro do próprio partido você tem divisões, né? Por exemplo, no Republicanos, o ministro Silvio Costa Filho, ele representa a ala do Republicanos do Nordeste, que é uma ala que já na eleição ele já tinha apoiado o Lula, né? Ele não representa todo o Republicanos como um todo. O Republicanos mais do Centro-Sul, na verdade, trabalhou contra o Lula. Isso. E a ida do ministro não vai mudar o voto, não vai mudar muito o voto desses deputados. E isso vale para vários partidos também. Então, na política, principalmente hoje, eu digo para você, infelizmente, não é uma matemática onde 2 mais 2 dá 4, viu? Essa equação é bem mais complexa. Aí. Com certeza. Eu queria que você pudesse trazer também pra gente, Cura, o que você está observando sobre um movimento, né, no Senado da proposta para limitar os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Essas divergências entre Congresso e Supremo surgiram depois de declarações, né, de autoridades, levaram a essa discussão, algumas ações também e atitudes do Supremo em relação a algumas pautas importantes, como o marco temporal e outros assuntos que eles deliberam, e isso se tornou mais efetivo. Existem 2 propostas, né? E como é que isso está sendo analisado? Os senadores falam bastante disso. Como é que esse tema está sendo tratado? Olha, foi uma grande surpresa o senador Pacheco, que foi eleito junto com o governo, de repente, uma feliz surpresa, vou dizer, né? Ele, de repente, ele está liderando uma pauta que já era uma pauta da oposição, de corrigir alguns rumos em relação ao superempoderamento do Supremo, né? É importante numa democracia que o Supremo seja respeitado, mas alguns pontos eu pessoalmente discordo. Por exemplo, o inquérito da fake news, eu acho que ele é inconstitucional, o que o Supremo tem feito, né? Onde ele investiga, ele é o promotor, ele julga e
ninguém sabe o que está acontecendo. Então, outra coisa também que de algum tempo tem incomodado os especialistas, os constitucionalistas e o parlamento, são decisões monocráticas, ou seja, um ministro do Supremo dá uma liminar e derruba uma lei aprovada, né? Isso é uma coisa e causa uma bagunça danada. Vou citar um exemplo que está dando bilhões de prejuízo ao Brasil, na Petrobras, que foi uma decisão monocrática do Lewandowski. Então, o próprio presidente do Supremo, do Senado, que ele é um jurista, é um advogado renomado, que é o Pacheco, ele estava bem próximo, ele é insuspeito, porque ele apoiou o Lula, né? Ele acha também que essa coisa tem que mudar. Então, ele defende a tese do mandato, né? Do que os ministros supremos têm um mandato. Então, o projeto que ele vai encaminhar, ele já anunciou isso, ele vai encaminhar um projeto no qual tem idade mínima para ir para o Supremo, ou seja, tem que ter uma certa maturidade para ser um juiz do Supremo, uma idade mínima de 55 anos, e também um mandato de 15, eles estão avaliando talvez uns 15 anos, um mandato, eu não tenho opinião sobre a idade mínima, eu concordo. Você não pode ir muito jovem para o Supremo. Um juiz tem que ter maturidade, ele tem que ter um pouco de experiência, tem que ter um pouco de, eu vou falar uma frase aqui, uma brincadeira, bumbum na cadeira, ou seja, tem que ter alguns anos com bumbum na cadeira e sentindo a aplicação das leis e tudo mais. Então, eu não acho conveniente muitos jovens assumir uma função como o do Supremo. Então, a idade mínima eu concordo. Quanto ao mandato, eu ainda tenho uma certa dúvida, vou estudar um pouquinho sobre esse assunto. Então, o Pacheco está patrocinando, ele mesmo está patrocinando a idade mínima para ir para o Supremo, o mandato. E existe uma outra que isso é uma unanimidade no parlamento, isso você não encontra um parlamentar, o que é o seguinte, o fim das decisões monocráticas, ou seja, que um ministro do Supremo possa derrubar uma lei, uma mudança constitucional feita pelo povo, né? Então, agora, recentemente, o ministro Lewandowski, que já pegou o boné e foi embora, tomou uma decisão tornando a lei que blindava as estatais, impedindo blindagens estatais de apaniguados políticos, ele derrubou isso, derrubou e foi embora, se aposentou. Então, nesse momento, a liminar dele está valendo. O que fez o PT está querendo mudar na Petrobras a formação do conselho para botar os políticos, tá? na Petrobras. O que aconteceu? Num dia, as ações da Petrobras caíram 30 bilhões de reais, causando prejuízo aos brasileiros. Então, essa é a queda dessa blindagem. Aí você fala, tem lei aprovada que melhorou, que blindou os estatais da interferência política. O ministro Supremo, ele vai dar uma decisão contra uma lei, uma decisão monocrática, não põe para votar no pleno, ou seja, os outros ministros Supremos não apreciaram, né? Então, existe uma das mudanças não poderá mais decisões liminares monocráticas derrubarem leis. Para derrubar uma lei, somente decisão do Supremo como um todo. Porque você pode ter, você pode ter uma lei inconstitucional, você vota uma lei, ela pode ser inconstitucional, mas aí quem tem que ter votado no plenário do Supremo. Então, são medidas, Carol, são várias outras também, mas são medidas importantes. É uma coisa que, na minha visão, seria importante, mas que o texto não traz para essa mudança, é a prerrogativa de escolha do presidente da República para indicação do Supremo. Eu, particularmente, acho que não deveria ser dessa forma, que atrapalha muito a questão da política e da composição do Supremo, tudo aquilo que a gente via e assiste no nosso país. Mas não é uma coisa que está no texto, não está como proposta de mudança, né? Já é uma opinião particular. Tem um outro ponto que eu quero perguntar sobre o debate do Senado que o Pacheco colocou para o fim do ano, mas um dos nomes possíveis indicados à vaga do Lewandowski é o do Flávio Dino, atual ministro da Justiça, e o Flávio Dino ele já defende há anos um tempo máximo de permanência no STF. Ele já tem isso como proposta dele, como ideia dele há algum tempo. Mas ele então, se ele de fato for indicado, esse assunto vai ganhar força aí, né? Dentro do STF, né? Mas o Pacheco também falou da possibilidade de mudanças na composição do tempo de permanência do Executivo. Ele falou de uma reforma eleitoral importante, da possibilidade, vão se abrir os debates para não mais reeleição e um tempo de mandato de 5 anos. Isso afetaria aí não a próxima eleição, mas tempos mais para frente, o que seria interessante. Como que tá esse diálogo aí internamente, porque isso toca só o Executivo, ainda não o Legislativo, né, Cury? Não, olha, o Pacheco foi um acordo entre a oposição que pautou isso, aliás foi o Rogério Marinho, você deve ter percebido, foi o Rogério Marinho, que é o líder da oposição, que levou, a Câmara estava em obstrução, né, uns dias atrás,
parte dos deputados de 3 grandes bancadas não estavam votando mais nada, em protesto contra o governo, e aí o senador Rogério Marinho marca uma reunião com essas bancadas, com o senador Pacheco. O senador Pacheco já tinha essa pauta do Supremo, e aí fizeram um pacotão, o que eu considero um dos melhores pacotes de propostas legislativas dos últimos anos. Vai mexer em tudo, viu? Mexer no executivo e no legislativo. Então você falou muito bem, Felipe. Nesse pacote, mexe com o judiciário, melhora a questão do judiciário, né? Desempodera um pouco o Supremo. Depois, eleições no executivo, mandatos, acaba a reeleição. É proposta, gente, isso vai ser votado ainda. Acaba a reeleição. Passar, né? Os mandatos passam a ser de 5 anos, coincidentes, a proposta deles é coincidente, ou seja, as eleições municipais vão ser casadas com as federais, então provavelmente para fazer isso você tem que jogar lá na frente, né? Você não pode cortar mandato, então uma eleição você vai ter que votar e falar, esta eleição o mandato vai ser maior antes de votar, antes da eleição, né? Porque senão é inconstitucional. E aí você faz a coincidência de mandatos. E outra coisa do legislativo muito importante, a redução, isso é fantástico, dos mandatos senadores de 8 para 5 anos também, né? Nós entendemos que 8 anos, olha, isso foi uma proposta do senador Rogério Marinho. O próprio senador Rogério Marinho levantou isso, e olha, todo esse pacote aí só teve a resistência de um partido. Foi unanimidade. Só um partido, na verdade eu vou omitir o nome porque foi uma reunião fechada, somente um partido no Senado foi contra a redução do mandato dos senadores para 5 anos. Todo esse pacote teve apoio unânime. Então, a chance dele tramitar e ser aprovado é bastante grande. Estou falando do pacote geral, hein? Supremo, legislativo e executivo. Mas ele pode ser aprovado em partes também, né? Porque às vezes não pode no passo o legislativo e o Supremo tem importante passar. O Cury, eu queria também saber de você que é da nossa região do Vale do Paraíba, aí em Brasília, nós temos o Geraldo Alckmin como vice-presidente, também nosso conterrâneo aqui. Você encontra com o Geraldo em algum momento aí em Brasília? Você chega a falar com ele? Você dá uma ligada para ele, alguma coisa assim, ou ele te liga? Não, eu tô dando risada porque a última vez que eu tive com ele foi dia 31 de janeiro, né? No meu último dia de mandato como deputado. Ele era vice-presidente, eu tive com ele no gabinete dele, depois, né, eu não. E eu tive coincidentemente ontem com ele, foi coincidência, mas foi uma coincidência. Onde eu trabalho no Senado, é do lado a ala das lideranças, onde eu fico, é do lado da biblioteca. Estava tendo lançamento de um livro ontem, e o vice-presidente estava lá. E eu encontrei com ele, nós nos encontramos, demos um abraço, né? E foi isso, mas foi só uma coincidência. A vice-presidência é do lado do Senado, né? O gabinete da vice-presidência, aliás, a presidência da República é do lado do Senado, né? Na Praça dos Três Poderes, a vice-presidência também. Então, ele esteve ali e é o lançamento de um livro que conta um pouco da história do parlamento, e parece que ele estava, tem uma parte do livro que acho que eu conto um pouco do mandato dele, por isso que ele esteve lá. Então foi coincidência, mas não, eu não encontro com ele é o vice-presidente, né? Eu não encontro não, encontrei dia 31, né? E agora, por telefone às vezes sim, às vezes ele pergunta alguma coisa do Vale, ele liga para perguntar alguma coisa do Vale, ele quer saber, por exemplo, outro dia, uma coisa simples assim, ele é muito interessado. O prefeito Taubaté teve com ele, né? Sim. E o Geraldo sabe que eu fui gestor, que eu fui prefeito, ele me ligou para perguntar, a equipe dele para perguntar como é que estava a situação do hospital em Taubaté, né? Porque como na verdade eu estou mais aqui, né? Sim. E tudo mais, do hospital municipal. E aí ele conseguiu, na verdade, ajudar, ele dá uma ajuda para Taubaté. Então é isso, às vezes ele me pergunta um pouco da região, porque como eu estou mais próximo, mas por telefone, presencialmente eu encontrei com ele dia 31 de janeiro e ontem, mas ontem foi uma coincidência, do lado da minha sala, eu vi uma multidão chegando, ele estava chegando, aí ele pegou, nós nos cumprimentamos, né? Mas eu não quis atrapalhar, ele é o vice-presidente da República e eu sou um assessor lá do Senado. Mas você não está brigado com ele não, né? Não, eu devia... Nem está com raiva dele não, né? Não, é que na verdade eu divirjo do PT, né? Então quando ele foi apoiar o PT, eu tenho essa divergência. Mas eu não daí tenho raiva pessoal de ninguém, não. Mas a pessoa continua bacana, né? Sim, até porque ele ligou. Sim. Uma pessoa, o Alckmin é uma pessoa corretíssima. Porque a gente tá vivendo um mundo tão louco, né? A pessoa julga a gente pelo partido que a gente tá afiliado. Deus me livre guarde. Ele é uma pessoa correta, uma pessoa isso não, fala com ele para ele ajudar. Fala com ele para ele ajudar a Guará aqui também, para ele se interessar pelo negócio da UPA nossa aqui também, que tá zebrada, viu? Eu acho que o prefeito Soliva acho que o prefeito Soliva levou isso a ele. Levou, mas não adiantou. Não funcionou. Quem estava aqui, a Dani. A vereadora estava aqui em Brasília esses dias, né? Mas também não adiantou.
Adiantou, não também não adiantou, parceiro. Não tá adiantando, não. Eu também vou quarta-feira que vem, também não vai adiantar. Vini, eu não tô por dentro do assunto especificamente. Eu vou passar por zap para você depois. Vou falar aqui, ó. Tá. Tudo cascado. O governo federal não tem dinheiro, tá? Não tem. Por quê? Ele, na verdade, gastou muito mais do que devia. Ele, na verdade, ele soltou o PAC não tem dinheiro, ele fica fazendo o seguinte. Aí vai um deputado, um senador, reclamar, a obra do PAC está parada. Ele fala, não tem mesmo. A gente anunciou, licitou, mas não tem dinheiro. Faz uma emenda você para o PAC. Olha só o que eles estão fazendo, né? O governo não tem dinheiro. Porque não tem mágica. O Lula resolveu gastar desenfreadamente no começo do ano, em vez de fazer economia. Então, é um problema sério. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma distorção que está acontecendo. Os deputados e senadores têm mais dinheiro que o governo. Estou falando para coisas pequenas. Se você está falando você está falando que o governo federal não tem dinheiro, o governo estadual não tem dinheiro, a prefeitura está quebrada, aqui que nós vamos correr para quem? Então, o que aconteceu é o seguinte, Orvílio, uma barbaridade, um grande erro do governo Lula. O Brasil está com uma queda de arrecadação dos tributos esse ano, né? Todo mundo já está percebendo. Se eu não me engano, o governo do estado houve uma queda de 11 bilhões, né? E por que isso? Eduardo, mas espera aí, o Brasil não está crescendo esse ano? Toma cuidado, o setor que está crescendo no Brasil é o agro. Todos os outros setores estão em queda. É que o agro está crescendo muito esse ano, 5,6, se eu não me engano. E aí, na média, joga o Brasil para 3. E o agro vive reclamando também, viu? Conheço um aqui, ó. O agro paga pouco imposto, ele é subtributado. Então. E reclama. Porque paga muito imposto. Paga pouco. Paga pouco, Carolina. O agro paga, mas, desculpa, ele não é aquele, vamos lá, eu até acho que ele paga justo. Os outros pagam muito. Olha lá. Os outros pagam o rei muito. do gado aqui. A carga tributária do Brasil está toda em cima da indústria. Como a indústria esse ano vai andar para trás, a própria indústria, a Confederação Nacional já avisou, vai 0,5%, vai andar para trás 0,5% a indústria no Brasil, os impostos despencaram, entendeu? Despencaram. Mas o agro, ele não, o sistema tributário brasileiro, a tributação no agro é muito menor que na indústria. No agro é perto de 10%, e a indústria chega a 30%, a 35%. Então o que acontece? Houve uma grande queda dos impostos no Brasil esse ano, né? Porque só o agro está crescendo. E o agro não está crescendo por causa do governo, ele está crescendo por causa da guerra. Falta grãos, porque a Ucrânia não pode exportar grãos e o Brasil está abastecendo o mundo de alimentos. Então, não é por causa do governo. O governo tem feito na economia tá tendo uma fórmula errada, né? Tanto é que os outros setores estão maus. Pergunta se os outros setores estão ganhando dinheiro. Não, é o agro, e ainda bem que o agro está assim. Graças a Deus o agro está assim. Né? Mas o agro, ele na verdade não pode sustentar o Brasil. A economia tem que sustentar o Brasil. E a política econômica do Lula, na minha opinião, é um desastre. Ela vai trazer grandes efeitos negativos o ano que vem também, infelizmente. Ô Eduardo, acabou, cara. Legal, foi um prazer. Amanhã você vai estar em Taubaté? Amanhã temos um evento em Taubaté, isso, exato. Que horas vai ser? Eu acho, se eu não me engano, é 7 horas, 6h30 ou 7 horas, Orville. Eu posso ir? Claro! Claro que não. Eu não fui convidado desse grupo aí, esse grupão aí. Cara, não, é aberto. Cara, eu vou mandar pra vocês aí. A Dani, a Carol manda no WhatsApp pra ela o nosso relatório. Você recebe, né, Carol? Recebo, toda semana. Se você permitir, eu mando pra você no WhatsApp. O WhatsApp eu não mando pra ninguém que não me autorize, porque sabe aquele negócio, a pessoa ficar recebendo um monte de piadinhas, eu só mando pra quem pediu. Eu quero perguntar pro Cury. Eu quero que você me atenda quando eu ligar. Eu quero perguntar pro Cury se amanhã o Emanuel vai terminar uma frase que ele começou no outro encontro, que ele falou assim, se referindo ao Cury, nosso prefeito. Quero saber se amanhã ele vai terminar essa frase, ou se já deu pra entender. Não. Ele vai ser o nosso prefeito. Eu tô botando fogo nele. O Manuel tá 200 por hora, tá muito animado pra fazer política. E eu falo assim, ele podia ser candidato a prefeito de São José, seria fantástico. Sou o Emanuel, uma pessoa que fez o que ele fez pela cidade, seria fantástico se ele fosse candidato. Mas ele jogou pra você, hein? Eu tô achando que vai ser você, viu? E se for você, o Benedito tá me convidando pra ir lá pra CBN, nossa CBN, que a CBN nossa lá tá migrando de banda, você tá sabendo, né? Eu tô sabendo. Nós estamos saindo do AM, estamos indo pro FM, vamos virar televisão, satélite, nós vamos ficar um foguete lá. Aí vai ter, viu? Aí tem que comprar camisa, falar pro Benedito abrir a mão, essa munheca, vai ter que comprar camisa, porque vai ter vídeo, né? Vai ter que comprar camisa, botar gente pra maquiagem. Terninho, verdade, Cury, verdade. Eu vou chegar apavorando, eu vou mandar em cruzeiro, eu e você. Fechou?
Cruzeiro, ó. São José. Tô com a cabeça em Cruzeiro. Fechou. Aqui, um abraço. Um abraço, Ovidio, Felipe, Carol, obrigado a vocês todos. Obrigada aí. mais você, uma parceiro. vez, Que parabéns Deus te abençoe aí. pelos trabalhos aí. Obrigada. Valeu. Outro nível, né, o Cury? Outro nível, Nossa, né? é fundamental.